Pronto, já está a gravar, que era uma coisa que eu queria. Pronto, então, como eu vos estava a dizer, os laticínios não é de todo um tema, é um tema sempre que levanta muita controvérsia, até mais do que o açúcar ou a carne. Portanto, o açúcar até as pessoas percebem perfeitamente que não devem consumir açúcar. A questão da carne começa a haver a questão da carne começa a haver muitas informações sobre os malefícios da carne e as pessoas começam a reduzir principalmente as carnes vermelhas, mas a verdade é que os laticínios, nós somos habituados já há muitos anos a ver os laticínios como alguma coisa de positivo, porque é o alimento completo, é o alimento perfeito, é o alimento que todos nós deveríamos comer, porque realmente até para adormecer se dá o leitinho ou se bebe um copinho de leite, e realmente há aqui um fator emocional muito grande ligado ao leite que faz com que as pessoas, quando se fala deste tema, reajam de forma muito exacerbada. E há depois os dois extremos. Há pessoas que sabem o mal que faz ou que sentiram na pele o mal que faz e querem passar essa informação, e depois há as outras que são incapazes de ver se faz bem ou se faz mal. E eu aqui, o meu papel não é de todo dizer que faz bem ou que faz mal. O meu papel aqui é só falar sobre uma série como fiz com o direto sobre o colagênio, falar aqui sobre uma série de fatores que estão, ou de coisas que estão provadas ou evidências que existem em relação aos laticínios e que muitas vezes nós não pensamos e que poderão, o facto de eu estar aqui a mostrar, poderá ajudar a que vocês tirem as vossas conclusões e façam a vossa reflexão. É muito difícil já agora, é muito difícil deixar os laticínios para a maior parte das pessoas, e eu lembro-me que o Francisco dizia isto muitas vezes, que nós estamos muito apegados ao leite, porque realmente o leite é o nosso primeiro alimento enquanto seres humanos, e portanto se nós o continuarmos a beber, esse apego vai continuar até ao resto dos nossos dias. Então eu não tenho dúvidas nenhumas, eu não poderia nunca dizer que o leite é mau, ou seja, o leite é o melhor alimento para o bebê e vocês não tenham dúvidas nisto. Da minha parte vão sempre ouvir dizer que o leite é bom. Durante todo este direto eu vou dizer que o leite é bom, portanto se vinham a pensar que me ouviam dizer que o leite é uma coisa má, eu não posso dizer isso, eu não posso afirmar isso. Então o leite é sem dúvida o melhor alimento para o bebê, e eu vou agora aqui falar um pouco sobre a questão ou seja, eu vou agora fazer aqui um parênteses que não tem tanto a ver com o leite em si, mas com os estudos científicos e de indústrias. Eu neste direto não vou colocar, não estou aqui a colocar bibliografia, mas depois quando colocar no YouTube, eu depois ponho uma lista de artigos que vocês podem consultar. Aliás, eu vou falar aqui de alguns médicos e de alguns livros e, portanto, esses médicos e esses livros que eu vou sugerir também têm a bibliografia que eu utilizei. Bom, então eu vou fazer aqui um parênteses e depois vou voltar ao assunto principal, que é o leite, não é? Pronto. Então, beber leite sim ou não? E como eu dizia, os estudos científicos, ou seja, continua, mais uma vez aqui, continua a haver controvérsia, não sabemos se realmente devemos beber leite ou não, porque há muitos estudos científicos contraditórios. O que eu vos posso dizer é que na minha vida profissional eu sou professora do ensino superior e, portanto, eu tenho também, de vez em quando, tenho que publicar artigos científicos e faço trabalho científico. E a verdade é que nós temos sempre uma coisa que se chamam os referees, que são as pessoas que vão verificar se o nosso trabalho tem qualidade ou não para ser publicado numa revista qualquer, ou ir a um congresso, etc. E esses referees são capazes de barrar muitos estudos. A verdade é que eu aqui falo-vos na questão do doutor, se vocês lerem a última linha, eu falo do Dr. Michael Greger. O Dr. Michael Greger, ele tem um site que se chama nutritionfacts.org
E ele também tem um livro que se chama Como Não Morrer, tem um título um bocadinho sugestivo, não é? E ele fala exatamente desta questão, que os estudos científicos que provam que o leite é um bom alimento, ou que os laticínios são bons para os seres humanos, são financiados pelos grandes produtores de leite e derivados. Portanto, há aqui realmente um conflito de interesses que não deveria nunca haver quando se fala de alimentação ou quando se fala de outro tipo de coisas, portanto, ou de estudos científicos. Não deveria nunca haver conflito de interesses. E eu aqui, por exemplo, eu fui buscar esta questão do Congresso da Sociedade Portuguesa de Ciências de Nutrição e Alimentação, que tem sempre uns patrocinadores um pouco estranhos. Neste caso, por exemplo, a Nestlé e a Mimosa. Portanto, se vocês forem um nutricionista e eu continuar a recomendar o queijo fresco, o iogurte light, o leite desnatado, etc., é natural que o façam, ou seja, há aqui uma formatação que vem da formação do nutricionista e que depois se perpetua porque realmente depois eles têm este financiamento e, portanto, isto eu acho que é pouco ético isto acontecer, porque realmente há aqui poderá haver alguma tendência para depois aconselhar determinados produtos. Existem, no entanto, já muitos nutricionistas e muitos nutricionistas e muitos médicos que desaconselham pela sua prática clínica, ou seja, aquilo que nós poderemos chamar de medicina baseada na evidência, eles começam a perceber que os seus pacientes melhoram muito se retirarem os lácteos da alimentação. Pronto. Continuando, eu gostava de vos contar uma história. Por isso é que eu fiz aqui o parênteses no leite. Eu gostava de vos contar esta história. Antes de falar do tabaco, e vocês podem ir observando estas figuras que eu retirei de propaganda do tabaco há uns anos atrás, que são perfeitamente horríveis, porque há crianças a dizer que se lembram dos pais no dia da mãe e do pai e por isso lhes oferecem tabaco. Há médicos a dizer que se fumarem, então vão crescer e vão viver até aos 100 anos, aquele anúncio da Camel. Há bebés a fazerem propaganda ao tabaco, há um dentista a dizer que se deve fumar a tal marca de tabaco, há um Pai Natal a fumar. Portanto, isto tudo entra-nos pelos olhos dentro e nós vamos formando as nossas ideias. A verdade é que o tabaco tem o primeiro estudo científico que liga o tabaco a cancro, publicado em 1953. Abafado pela indústria tabaqueira durante 30 anos, quando a partir daí se começa a falar deste assunto. Para vocês verem, ou seja, eu não estou aqui a falar de teorias da conspiração quando falo na indústria dos laticínios, mas é para vocês verem como se consegue esconder durante tanto tempo esta questão dos malefícios do tabaco. A indústria tabaqueira fez uma pressão enorme para que estes estudos não viessem à luz do dia e para continuar a fazer a sua propaganda. Claro que nos Estados Unidos, como eles têm muito, não é o costume, mas têm mais capacidade de depois ir a tribunal, meter as indústrias tabaqueira, por exemplo, em tribunal. Há muitas indústrias a pagar neste momento indemnizações a pessoas porque durante muitos anos foram enganadas com este tipo de propaganda. Já agora, só por curiosidade, e aqui vou falar de leite, a FDA, que é a responsável pela saúde e segurança alimentar nos Estados Unidos, é a Food and Drug Administration nos Estados Unidos, neste momento já não permite que produtos lácteos tenham na sua propaganda, ou seja, na embalagem, a dizer as vantagens do consumo de leite. Isto porquê? Para que mais tarde não tenham que pagar este tipo de indemnizações. Por algum motivo, a FDA já não permite que os produtos lácteos tenham na sua rotulagem a dizer os benefícios do consumo desses produtos. E depois temos a questão da margarina, não vou falar de marcas, mas eu não sei como é que os médicos cardiologistas e a sua associação
recomenda gordura para pessoas que sofrem de problemas cardíacos. Se vocês sabem, eu não sei se devem saber que a doença que mais mata no mundo ocidental são os problemas cardiovasculares. E realmente, com tanta medicação que há para baixar colesterol, para problemas cardiovasculares, para os tratamentos que há, as operações, etc. E realmente parece que cada vez mais este número aumenta e disparou também o cancro. Portanto, há aqui de certeza uma relação entre aquilo que nós comemos e aquilo e os resultados que vamos tendo. E, portanto, margarinas serem recomendadas por, não sei, olhem, pensem pela vossa cabeça, mas são tudo coisas que às vezes nós temos que mesmo ter esta capacidade de reflexão antes de tomar decisões e tentar perceber, então, o tabaco era assim uma coisa tão boa para que se tivesse, ou o que é que aconteceu para que se tivesse melhor, não é tão boa, o que é que aconteceu para que durante tantos anos este estudo tivesse sido abafado e se continuassem a fazer este tipo de campanhas horríveis ao consumo de tabaco. Vou aqui passar o slide. Mais uma vez, eu aqui também não é teoria da conspiração, está bem? É apenas informação que eu vos estou a dar. E vocês podem aqui ver que muitas vezes, por exemplo, podem estar a pensar que estão a comprar à concorrência quando estão a comprar um determinado produto alimentar. E eu, por exemplo, posso dar ali o exemplo do Golden Grams e do Fitness, qualquer coisa Fitness, pronto, Nestlé Fitness, que fazem parte dos dois da Nestlé. Portanto, vocês quando estão a comprar um produto da concorrência, realmente não estão a comprar da concorrência. Há estes grandes grupos que são os que mandam no mundo da indústria alimentar e que têm uma pressão brutal sobre governos e sobre associações e sobre tudo, porque eles têm o dinheiro e o dinheiro é o que paga depois os encontros, as viagens, etc. Eu acho que não estou a falar de nada que choque, mas realmente é só mesmo para fazer pensar. E já agora, eu lembro-me na altura em que estava a estudar, muitas vezes se referia a isto e pessoas que estavam ligadas à indústria alimentar confirmavam que os maiores gastos não são para tornar, os maiores gastos na indústria alimentar não são para tornar um alimento saudável. Pelo contrário, são para tornar os alimentos aditivos e o gasto número 1 será para publicidade, para vocês verem a perversão de valores. Quando nós estamos a dar alimentos a seres humanos, em princípio seria para eles serem saudáveis, mas não. O maior gasto será em publicidade e depois para os tornar aditivos. Eles têm mesmo laboratórios e pessoas que testam os alimentos de forma que eles, quando entram na boca, têm que ser crocantes, têm que ter o sabor que cause mais intensidade de sensações, para que a pessoa a seguir coma mais e coma mais e coma mais. A mistura gordura, sal e açúcar é a mistura que causa mais explosão de sabor na nossa boca e, portanto, será essa a que é muitas vezes procurada pela indústria alimentar, exatamente estes 3 ingredientes. Já agora o açúcar é um alimento barato e por isso está em todo lado. Bom, mais uma vez, então, agora acabando este parênteses, eu gostava outra vez de dizer que o leite é mesmo bom. O leite é o melhor alimento para o bebê, é fonte de nutrientes essenciais e como cálcio, como eu tenho ali, proteína, triptofano, imunoglobulinas, que estão ligados diretamente ao sistema imunitário, e o triptofano, que é um precursor da serotonina. Eu não sei se há mães a ouvirem, mas eu tive enfermeiras que, por exemplo, para fazer o teste de bebê a um dos meus filhos recém-nascido, dizia: oh mãe, dê-lhe-me a minha, que isso assim não custa nada. Exatamente por serem libertadas algumas hormonas de prazer quando estão a ser amamentadas e pelo teor de triptofano presente no leite materno. E cada leite, eu não tenho dúvidas nenhuma, está adaptado ao bebê mamífero da sua espécie. Eu acho que até aqui estamos todos de acordo, certo? Então, o facto dos laticínios terem estas, e quando falo de laticínios eu estou a falar
portanto, os produtos lácteos de vaca, de ovelha, de cabra, que nós estamos habituados a comprar. Neste momento não temos leite, por exemplo, de cavalo, certo? Ou de égua. Portanto, são os laticínios, quando falo de laticínios, são todos aqueles que nós estamos habituados a comprar, ou que existem à nossa disposição. Então, a verdade é que existem normalmente os estudos científicos que dizem que o leite é bom, eles estão apoiados na riqueza do leite em determinados nutrientes, mas nunca referem o outro impacto do leite de vaca no corpo humano. Portanto, é fácil perceber que um alimento rico em cálcio, rico em proteína, rico em potássio, etc., e em triptofano, que seja, é bom. É um bom alimento, não é? Mas depois esquecem tudo o resto. E eu, por exemplo, imaginem que eu, sei lá, eu posso até recomendar, eu não sei, não tenho a certeza, mas se calhar se eu for ver, o tabaco até pode ter algum nutriente que até seja benéfico, ou pelo menos acalma as pessoas. Há muitas pessoas que fumam porque as acalma. E eu não posso dizer, por exemplo, que o tabaco é um alimento bom. Entendem o que eu quero dizer? Portanto, teremos que ver isto como um todo. Não podemos dizer que lá porque o leite tem alguns nutrientes bons, e já vamos desmontar isto, lá por dizermos que o leite tem alguns nutrientes bons, não podemos dizer que é um bom alimento assim à partida. Vamos ver já a seguir. Eu peço desculpa a quem está a chegar agora se está atrasado por causa de eu ter enviado um link errado, peço imensa desculpa. Eu vou depois disponibilizar a gravação, claro, no YouTube, quem não viu desde o princípio, está bem? Bom, então continuando, eu vou-vos pedir para vocês terem um olhar com abertura nesta minha apresentação. Eu tenho a certeza que qualquer criança, se nós colocássemos uma vaca em um vitelo, uma égua e um potro, uma coelha e um coelhinho, ele saberia fazer a ligação entre os filhos e as mães. No caso do leite é exatamente a mesma coisa. O leite é o produto que é produzido por uma mãe que acabou de parir uma cria e que está perfeitamente adaptada às necessidades dessa cria. E isto é uma verdade que todos nós sabemos. Portanto, mesmo uma criança é capaz de ligar as crias às suas mães. E, portanto, isto é só um slide para vocês refletirem um bocadinho e pensarem, realmente o leite é feito para um bebê e é produzido por uma mãe que acabou de parir. E agora vou falar de algumas evidências. E é aqui que eu peço a vossa reflexão e também a vossa abertura. Então, as vacas são inseminadas artificialmente durante toda a vida, porque realmente este leite que nós bebemos, ou que os seres humanos normalmente bebem, é fruto ou seja, é o produto de uma vaca que acabou de parir. Mas algumas destas vacas hão de estar a produzir leite enquanto estão grávidas. E os níveis de estrogênio do leite de vacas grávidas é bastante superior àquilo que é admissível, ou seja, que nós deveremos beber. Há sempre muita preocupação, por exemplo, com os fitoestrogénios, mas com o teor de estrogênio do leite dos produtos lácteos não parece nenhum controle nem nenhum problema. Claro que muitas destas vacas que estão a produzir leite já pariram, portanto o teor de estrogênio será maior em vacas grávidas, mas algumas destas vacas estão a produzir leite e estão grávidas. Portanto, aqui vamos começar a pensar um pouco. Depois, o leite de vaca realmente é adequado a um animal que cresce muito no seu primeiro ano de vida. Ele passa de um pequeno bebê a um adulto com 500 kg ou mais. Portanto, estará adaptado em termos proteicos também, os níveis de caseína estão adaptados a esse bebê que tem um crescimento muito grande. Os níveis de gordura também. Claro, nós podemos ter o leite sem a gordura, a indústria também tira a gordura, mas são teores de gordura bastante elevados e que não nos fazem bem. Portanto, estão adaptados àquele bebê que tem que crescer muito no seu primeiro ano de vida. Por outro lado, e aqui também é uma evidência, todos os mamíferos desmamam. O ser humano é o único que é capaz de continuar a beber leite de outra espécie durante a vida toda.
portanto, mais uma vez, eu peço a vossa reflexão sobre isso. Depois, por outro lado, o leite tem muito cálcio, é verdade, e eu aí não posso dizer o contrário. Já vamos ver que o tipo de cálcio que tem o leite às vezes pode não ser tão bom, junto com a caseína que tem o leite, pode estragar essa relação ou esse teor de cálcio que o leite tem. A verdade é que existem outra falta de minerais que fazem com que a formação óssea não seja eficaz, nomeadamente o leite de vaca tem 9 vezes menos magnésio que o leite materno, portanto que o leite humano, é isso, portanto o leite bovino terá menos 9 vezes de magnésio que o leite humano, portanto não é um leite adaptado a um ser humano. Pronto, a verdade é que não tenho dúvida, como eu digo ali, que o leite tem cálcio, mas há aqui outra evidência, há vários estudos científicos que suportam isto, mas isto também é evidente, não há osteoporose em países onde tradicionalmente não se consome leite, principalmente nos países, agora já começa a haver casos de osteoporose e de cancros que antigamente não havia, antes de haver consumo de leite, nestes países asiáticos, Japão, China, Vietnã e outros. Eu não sei se, e uma coisa muito interessante é que as fraturas na China, principalmente na China rural, são 5 vezes inferiores às fraturas que existem, por exemplo, nos Estados Unidos. Portanto, para vocês verem também aqui a relação de ossos fortes por causa do consumo de leite. Os países com mais altos níveis de osteopenia e osteoporose são realmente os países desenvolvidos, o que nos faz pensar, mais uma vez então, e a fonte de cálcio, nós bebemos tanto leite, o consumo de leite, os 3 copos de leite por dia para prevenir a osteoporose. Eu realmente acho que é pouco ético recomendar laticínios para a osteoporose, mas vamos ver isto também um bocadinho mais à frente. Pronto. E já agora, ninguém fala sobre esta evidência. Isto é evidente, nos países asiáticos quase que não há osteoporose ou não havia osteoporose antes da introdução do leite, dos laticínios, e neste momento há casos de osteoporose desde que eles introduziram o leite, e nos países desenvolvidos os casos de osteopenia e osteoporose são cada vez piores, portanto há que fazer uma reflexão também sobre isto. Pronto, vamos continuar a falar de coisas que são evidentes. Realmente, de onde é que vem o cálcio que a vaca tem no seu leite? Ou seja, o leite de vaca é rico em cálcio. Qual é a fonte do cálcio? A vaca não anda a comer cálcio, não anda a comer coisas ricas em cálcio. Elas comem coisas ricas em cálcio, mas não anda a beber leite. É mais isso que eu queria dizer, não anda a beber leite para ter cálcio no seu leite. Nem o bebê, nem o vitelo, depois de ser desmamado, deixa de ter produção de cálcio para os seus ossos, certo? Portanto, existem alimentos, e eu falo ali de alimentos que nós podemos consumir, devemos consumir, peço desculpa, que eu queria aqui admitir uma pessoa, alimentos que nós devemos consumir se queremos boas fontes de cálcio, e são eles os alimentos de folha verde, e, por exemplo, eu falo ali das sementes de sésamo ou gergelim, porque no Brasil diz-se gergelim, eu tenho algumas pessoas que vêm ao meu canal, principalmente o meu canal de YouTube, que são brasileiras, e por isso é que eu coloquei ali o nome que se utiliza mais no Brasil. Portanto, se nós consumirmos alimentos de folha verde e sementes de sésamo e algas que têm teores, a Iziki, por exemplo, tem 14 vezes mais cálcio que o leite de vaca, na mesma proporção, portanto, teremos necessidade pelo cálcio de consumir o leite de vaca, e já vamos continuar a falar do cálcio um bocadinho mais à frente. E depois outra coisa horrível que existe, e eu confirmei isto com um amigo meu que andava no ginásio comigo, um veterinário, e perguntei-lhe, chama-se Rui, realmente a questão do sangue e do pus existe no leite de vaca? Ele disse, é permitido um teor muito reduzido, são uns vestígios de células de sangue e de pus. E eu olhei assim para ele, pensei, tu bebias água contaminada com sangue e pus? Ele olhou para mim, mas no leite aquilo é um bocadinho, não faz mal. E eu pensei, bem, depois fui realmente investigar e na Europa os níveis permitidos de sangue e de pus no leite de vaca são mais baixos, não é? Mas nos Estados Unidos são bastante altos, o que causa, não sei se a vocês vos causa nojo, a mim,
mete um bocadinho de impressão, pronto. E depois, a verdade é que aquilo é um alimento, é um produto de um animal que pode estar doente. E esta questão dos antibióticos é uma coisa que nós tentamos esquecer, mas a verdade é que 3/4 dos antibióticos produzidos no mundo são para a indústria agropecuária. Portanto, vocês imaginem, e depois há os estudos, quando eu andei a ver isto, os estudos das bactérias resistentes, que é incrível, não tanto na indústria dos laticínios ou na indústria leiteira, mas na indústria de produção de carne é brutal. Pronto, quando vocês começam a procurar artigos científicos sobre esta questão dos antibióticos, pronto. Manuela, sim. Pronto, a Manuela está aqui a comentar, vocês não veem os comentários uns dos outros, mas que mete nojo, sim. E eu agora também queria só aqui fazer um parênteses sobre esta questão do China Study. Este é um dos livros, eu há bocado falei do Como Não Morrer e do Nutrition Facts do Dr. Michael Greger, e agora falo deste estudo feito pelo Dr. Colin Campbell. O Dr. Colin Campbell é um senhor já de muita idade, eu imagino que tenha mais de 80 anos, e ele esteve em Portugal há uns, não sei, 5 anos talvez, não sei, 5 anos talvez. Eu fui à conferência que ele deu em Lisboa, a convite do Ministério da Saúde e a convite do Instituto Macrobiótico de Portugal. Na altura faziam-se milagres, acho eu. Não sei como é que o Ministério da Saúde fez o convite a este senhor, porque este senhor tem este estudo publicado, que é o China Study, e ele começou a estudar, na altura, ele era filho de... os pais já morreram, mas claro, era filho de produtores de leite e de carne, portanto, grandes produtores agropecuários americanos. E quando ele cresce toda a vida a pensar, é o leite e é a carne que torna as pessoas fortes e realmente eu vou provar isto cientificamente. E quer estudar, em vez de continuar com o negócio do pai, pega e vai estudar. E quando começa a estudar, o que acontece é que ele começa a ver nas suas cobaias de laboratório o aparecimento de tumores cancerígenos, portanto, doenças cancerígenas e cardiovasculares. E ele investiga, e quanto mais investiga, a relação principalmente do consumo de lácteos com o aumento do aparecimento de tumores é linear nas cobaias. E então, na altura, portanto, o senhor tem mais de 80 anos, quase certeza, na altura ainda havia muitas comunidades rurais na China, e por isso é que o estudo se chama China Study, muitas comunidades rurais na China onde não havia consumo de laticínios e o consumo de carne seria esporádico ou quase não haveria, algumas seriam mesmo totalmente vegetarianas. E ele consegue uma amostra como até hoje nunca mais se conseguiu, ou se calhar agora com o aumento do vegetarianismo talvez se consiga uma amostra grande, mas na altura ele conseguiu uma amostra muito grande em termos para fazer este estudo de pessoas que não consumiam produtos de origem animal, nomeadamente laticínios. E depois é fácil encontrar uma amostra igualmente grande nos Estados Unidos de pessoas que consomem. Então ele faz a correlação entre o tipo de doenças que existiam nessas comunidades na China e as doenças que existem nos Estados Unidos. E é impressionante, o livro é impressionante, é um bocadinho grosso, mas eu aconselho toda a gente a ler. E depois ver esta mudança que este senhor, que este cientista teve de fazer na sua vida, porque ele próprio diz que o que mais queria em novo era provar que o leite e a carne eram os melhores alimentos para a espécie humana, e quando começa a experimentar em cobaias, ele prova exatamente o contrário e tem coragem de falar. E é um defensor, claro, da eliminação dos laticínios. E eu, como disse, não vou falar, ou vou tentar não tomar uma posição, vou só aqui mostrar algumas coisas que eu sei. Pronto, e continuando, eu aconselho, se quiserem investigar um pouco, verem a questão do China Study. Pronto, a questão da lactose costuma ser sempre a que me perguntam, Dulce, então, mas não é a lactose que faz com que eu fique com distensão abdominal, realmente não consigo beber leite, acho que é a questão aqui de não conseguir digerir a lactose e realmente neste momento há leite sem lactose. Se fosse o tal alimento perfeito,
acham que era necessário tirar a lactose. Pronto. A verdade é que muitos seres humanos neste momento não têm a capacidade de digerir os níveis de lactose presentes no leite de vaca. A lactose é o açúcar do leite de vaca, que depois é, durante o processo digestivo, dividido em açúcares mais simples, a glicose nossa conhecida e a galactose. A galactose também traz grandes problemas. Eu só encontrei estudos em cobaias animais, mas já vos vou mostrar o que é que se passa nestas cobaias. A verdade é que as pessoas depois desenvolvem intolerância à lactose, não é? E, portanto, porque não têm a capacidade não têm lactase, ou não têm mesmo, ou não têm insuficiente e, portanto, não conseguem digerir a lactose. Pronto, e portanto, eu não sei se a lactose será. A verdade é que a lactose também não é interessante tê-la nem retirá-la. Eu sinto que um alimento que, para ser próprio para ser humano, ainda temos que o transformar, de tirar a gordura, tirar a lactose, sei lá, acrescentar vitamina D, que é importante na formação óssea, sim, a vitamina D, a vitamina K e o magnésio, tudo é sempre. Então vamos acrescentar ao leite, então vamos pôr mais um bocadinho disto, um bocadinho daquilo, para ver se o leite fica perfeito. Então o alimento não seria perfeito? Pronto, mais uma vez perguntas que eu estou a levantar. E depois esta questão em modelo animal, como eu vos dizia, eu encontrei um estudo que diz que mesmo em baixas quantidades nós não temos capacidade a galactose faz-nos mal, mas pronto, em modelo animal vejam o que é que pode acontecer, envelhecimento precoce, resultante de stress oxidativo, inflamação crónica, neurodegeneração, portanto vejam também o que é que está presente na digestão da tal lactose do leite de vaca, que poderá estar presente também em nós. A questão da proteína do leite. O leite, uma das coisas que me dizem, o leite é muito rico em proteína. Realmente sim, é muito rico em caseína, tem 3 vezes mais caseína. Eu li em alguns sítios 4, mas a maior parte diz 3 vezes mais caseína do que o leite humano. E tem uma coisa que não existe no leite humano, nem existe em alimentos humanos, que é mesmo assim, que é a beta-lactoglobulina, que não existe no leite humano. Portanto, se o leite fosse apropriado, o leite de vaca fosse apropriado para seres humanos, possivelmente o nosso leite materno, que mamamos da nossa mãe, também teria este nutriente. E o Dr. Colin Campbell, no estudo que eu falei anteriormente, diz que é a caseína que é extremamente inflamatória, principalmente nos nossos intestinos e no corpo em geral, e que é o nutriente mais carcinogénico que ele conhece. Pronto. Quando eu vos dizia que a relação nas cobaias era a relação entre o aparecimento de tumores e o consumo de leite era direta, é direta. Vocês vejam no China Study. Pronto, então vamos ver então aqui a questão da caseína, vamos desmontar isso um bocadinho. Portanto, a caseína, como eu vos dizia, a proteína presente no leite de vaca ou no leite bovino é 3 vezes superior à do leite humano. Isso poderia até ter interesse se nós tivéssemos deficiência de proteína, que eu acho que não acontece nas sociedades modernas, desculpem, não acontece. Nós, pelo contrário, comemos excesso de proteína, mas isto já é um julgamento meu. Depois, os coalhos entre a proteína bovina e a proteína feita a partir de leite humano são completamente diferentes, há diferenças fisicoquímicas entre as duas. O coalho do leite humano é muito mais fácil de digestibilidade e eu sou a prova disso. A minha mãe conta que eu fiz uma viagem de 1000 km, eu nasci em Angola e 1000 km em Angola não seria uma coisa muito... É grande, para Portugal 1000 km é muito, mas lá não seria e não havia cintos, portanto os cintos de segurança, etc. Portanto eu fui todo o caminho a mamar e a minha mãe diz que eu tinha estado doente antes e nesses 1000 km recuperei o peso todo que tinha perdido porque fui sempre a mamar. Ela diz que tapava a mama e eu queria mais mama, tapava a mama e eu queria mais mama. Então ela deixou-me ir a mamar 1000 km, não sei quantas horas foram. A verdade é que se o leite humano não fosse de tão fácil digestibilidade, isto não poderia acontecer e quem teve bebés que não pôde amamentar sabe que tinha que, com leite com a fórmula, tinha que respeitar as tais 3 ou 4 horas porque senão não havia digestão do leite anterior. Portanto, isto também é uma evidência, não é? Pronto.
A caseína prejudica a absorção do cálcio e, se vocês forem ler alguma coisa sobre isto, vamos falar desta questão da formação dos tais sabões insolúveis, que é a ligação entre a caseína e o cálcio e que muitas vezes até propiciam o aparecimento de pedras na vesícula e nos rins. Nós na macrobiótica falávamos muito dos gelados e de alimentos frios que propenciam este tipo de aparecimento de pedras, principalmente na vesícula e nos rins, devido a esta ligação que se faz entre a caseína e o cálcio e, se houver frio, portanto, há esta aglomeração. Pronto. Então, continuando, pronto. E depois mais uma coisa que agora eu nem sabia antes de começar a estudar o tema a fundo. Eu sei que na altura no Instituto Macrobiótico, principalmente na primeira aula, o Francisco abriu-me os olhos de uma forma brutal. Eu ainda tinha leite em casa e deixei de ter. Nesse dia cheguei a casa e disse aos meus filhos: nunca mais há laticínios cá em casa. E depois tivemos que fazer aqui umas alterações e adaptações. Mas eu, quando comecei a ler sobre esta questão da casomorfina, é um peptídeo, já agora é a ligação de 2 aminoácidos, está bem? Portanto, durante a digestão da caseína, no processo de hidroxilação que existe no nosso estômago, forma-se este peptídeo que é a casomorfina. Não se esqueçam que a morfina é um analgésico usado em hospital e, portanto, é um opioide que depois tem receptores no nosso corpo. E esta casomorfina vai ocupar exatamente esses receptores. Quando eu comecei a ler um bocadinho, então comecei a perceber que havia beta-casomorfina 7 e que realmente há estudos científicos que leites de vacas de raça diferente têm diferentes valores desta beta-casomorfina 7 e que os leites das vacas de X, de uma raça menos utilizada na indústria leiteira porque produz 10 vezes menos leite ou 20 vezes menos leite, é assim brutal o valor que elas produzem a menos, não têm este problema da casomorfina. Portanto, são os leites A2. Agora, se vocês pensarem em indústria e aumentar a produção, que é brutal nas vacas, coitadas, têm mesmo que produzir muito leite, que raça é que vocês acham que os produtores de laticínios vão escolher? Realmente, há adição principalmente ao queijo. E eu costumo dizer, se este tipo de nutrientes é mau no leite, vocês imaginem como será no queijo, porque para queijo curado, para queijo fresco não, será uns 5 litros, penso eu, para cada quilograma de queijo, mas para queijo curado será 10 litros para cada quilograma de queijo. E portanto vejam, quando me dizem eu não consigo deixar o queijo, Dulce, eu não consigo deixar de comer queijo, eu percebo porquê. É muito fácil perceber, porque existe mesmo esta adição ao queijo. O queijo é um alimento altamente aditivo e por este motivo, como podem ver. Pronto. Voltando ainda estamos a falar de caseína, eu falei agora, falei aqui de outra questão, mas voltando agora à caseína, eu vou-vos dizer aquilo que eu sei também em consulta, pronto. Esta questão da inflamação da mucosa intestinal é respondida em alguns artigos por causa do peso molecular da caseína bovina, que é muito superior ao que o intestino humano está preparado para suportar. Eu penso que é 140.000 a 150.000 Dalton e o intestino só suporta os 100.000 e, portanto, as doenças inflamatórias dos intestinos, muitas vezes a colite, Crohn e até doenças, quando eu falo de Crohn já estou a falar de doenças muito graves, não é? Portanto, são muitas vezes desencadeadas por agressão deste tipo aos intestinos. Depois, da minha experiência e da experiência de alguns médicos que falam à vontade da medicina baseada em evidência e não só nos artigos científicos publicados, o leite de vaca pode causar estas duas coisas, obstipação ou desinteria. Eu tinha tenho uma colega minha que bebia leite quando tinha sede, ou seja, ela diz que chegava à casa, havia leite fresco no frigorífico, vinha da escola e o que ela bebia era leite, porque era aquilo que lhe matava a sede e matava a fome e refrescava. E que teve a coragem de retirar os laticínios há uns 4 anos atrás e diz que nunca teve os intestinos tão bons. Portanto,
terem a noção de que realmente as pessoas depois sentem isto na sua pele. Em consulta eu percebo que problemas de asma, e eu faço sempre este pedido, vocês relacionem as doenças que antigamente, quem é mais velho, ou pode perguntar aos avós quantos casos de asma e quantos casos, por exemplo, de diabetes existiam quando eles andavam na escola, quando eram crianças. Realmente estas doenças estão a aumentar muitíssimo e nós entupimos os miúdos a maior parte das pessoas entope os miúdos com laticínios, desde o danoninho até ao queijinho, que levam para o lanche, etc. E este tipo de doenças aumentou imenso. E, portanto, em consulta eu vejo que problemas como asma, otite, rinite, aquilo que eu tenho ali, amigdalite, problemas de pele então é direto. Muitas vezes basta tirar os laticínios para as pessoas melhorarem brutalmente de problemas de pele que até já estavam a ser muito exacerbados, e tive a experiência ainda há pouco tempo, fiz a consulta a uma mãe que me falou do problema de pele de um filho e eu disse, olha, retira os laticínios, e ao fim de uma semana ela manda uma mensagem, o menino já não tem nenhum problema de pele. Ponto. E perguntava-me, e agora como é que eu faço? Porque na escola ela é obrigada a beber o leite com chocolate. E eu, ok, é pedir à escola que ele não beba o leite, e ela disse que não podia fazer isso. Portanto, é vocês verem como é que estas coisas estão. Eu tenho também um caso em casa, o meu marido, o Helder, ele estudou medicina tradicional chinesa e foi uma das coisas que ele retirou quando começou a perceber-se desta questão. Ele disse que andava sempre ranhoso, desculpem lá a expressão, andava ranhoso o inverno todo, andava sempre com pingo ao nariz, sempre constipado, sempre, sei lá, ranhoso. E diz que quando retirou os laticínios deixou de ter este problema, o corrimento contínuo. E eu sou professora já não é de semi-adultos, de miúdos a partir dos 18 anos, e os meus alunos passam a aula sempre a assoar-se. Do início da aula ao final da aula eu tenho sempre alunos a assoar-se. Tanto que eu estou-me a rir disto, mas eu ando sempre com lenços de papel, porque eles pedem lenços de papel ao professor, eu já não tenho lenços de papel, por acaso tem, e eu sou fornecedora de lenços de papel para pessoas que eu sei que o grande problema da maior parte deles será o abuso de laticínios. Pronto. E era isto que eu estou-me a rir, mas às vezes custa mesmo ver a doença à minha frente de pessoas novas. Eu não sei se sabem, mas os casos de arteriosclerose neste momento existem em crianças de 18 anos ou em miúdos de 18 anos e é complicado ver isto a acontecer quando era uma doença muito mais que aparecia só em pessoas de mais idade. Pronto, então o que é que eu ouço? Esta ligação emocional ao leite é fortíssima. Sempre bebi leite e nunca me fez mal, isto é uma das coisas, mas quando começamos a esmiuçar os problemas de saúde que a pessoa tem, então começamos a ligar pontos, aquilo que eu disse há pouco, a pessoa tem rinite alérgica, a pessoa tem problemas de pele, tem rosácea, pronto, nunca lhe fez mal, mas, ok, o leite é o alimento perfeito e eu falei há pouco sobre esta questão. Se fosse perfeito, então nós não entrávamos num corredor onde estão os laticínios e víamos leites de todo o tipo, leite com amêndoa, nem preciso dizer a marca, acho que toda a gente já viu, mas é leite de vaca que tem amêndoa, leite com aveia, leite com vitamina D, leite sem lactose, leite com, sei lá. Se o leite fosse o alimento perfeito, nós teríamos que fazer estas misturas ou teríamos que tirar nutrientes ao leite? Não sei. Depois tem esta questão de a nutricionista recomenda, e tudo bem, vão à nutricionista, por mim, e sigam esse caminho, é experimentarem, não custa nada experimentar. Às vezes eu também digo, não custa nada experimentar, retira os laticínios durante um mês, não custa. Mas às vezes a ligação emocional é tão grande e às vezes não pensa-se, neste momento há tanta alternativa, mas pronto, às vezes é mesmo difícil, ok, as pessoas darem este passo de retirarem os laticínios e não comprarem, por isso simplesmente não terem em casa. Não havendo em casa, não se vai consumir nem se vai sentir falta. O leite sempre foi consumido pelos seres humanos, não há mentira maior do que esta. E eu costumo falar de um livro que é O Milagre das Zonas Azuis, acho que se chama assim, é qualquer coisa das Zonas Azuis,
e vocês forem a ver, fala-se sobre as zonas do planeta onde vivem pessoas com mais idade e com uma vida normal, mesmo tendo 100 anos, fazem a sua vida como se tivessem 50, racham lenha, vão para o campo, têm uma vida ativa. E se vocês forem ver, o consumo esporádico de laticínios é mesmo esporádico e é normalmente leite de cabra em pouca quantidade, é a cabra que tem no quintal. Portanto, esta produção brutal de laticínios não acompanha os seres humanos desde sempre. O médico diz que não há relação entre os meus problemas e os lácteos. Ok, acreditem no médico, façam, e eu continuo a dizer, espírito não credo, façam a experiência, não acreditem em tudo o que se vos diz, não acreditem em mim, façam a experiência. Não sou capaz de deixar o queijo, e vocês viram, a casamorfina realmente ocupa os mesmos receptores dos opioides e, portanto, temos aqui algum cuidado. O que é que estamos a fazer? Realmente somos nós que mandamos ou então não sou capaz de deixar o queijo? E depois há aquela coisa de é só um bocadinho de queijo em cima da pizza, é só um bocadinho. E quando damos conta, comemos queijo todos os dias. Não sei cozinhar sem natas e sem queijo, isto é outra coisa que me mete impressão. Vocês vão ver as refeições pré-preparadas, todas elas têm natas e queijo, vão ver os livros da Bimby, todos eles, ou as revistas, desculpem lá eu estar a falar, os livros de robôs de cozinha, eu não quero falar em nenhuma marca, todos eles têm leite e queijo, como se fosse uma coisa naturalíssima, leite e queijo e natas e os gelados feitos com natas e feitos com leite condensado, é uma coisa impressionante. As receitas estão lá, mas será que os nossos avós e bisavós usavam esta quantidade de natas, de leite condensado? Reflitam um bocadinho. E depois a questão do leite magro, isso não faz mal. Pronto, tiramos a gordura, portanto não faz mal. Continua a lá estar a caseína, continua a lá estar a lactose e que depois é dividida na tal a galactose. Portanto, temos esta questão. Realmente o leite traz nutrientes, mas eu tentei nesta apresentação que vocês percebessem que o tipo de nutrientes bons que ele traz também está associado a uma série de coisas más que ele também tem. Já agora, o excesso de proteína animal, junto por exemplo, com açúcar, faz com que haja perda de cálcio. Portanto, o excesso de proteína, a tal caseína que contém o leite, não está mesmo adaptada a nós, porque o excesso de proteína depois faz com que haja, durante a sua digestão, perda de cálcio. Para além de eu ter falado na questão de ser necessário o tipo de nutrientes para a absorção do cálcio, como vocês viram, e que o leite de vaca tem 9 vezes menos magnésio do que o leite humano. Pronto, e eu não queria mostrar realmente o que é que se passa na indústria dos laticínios, mas a verdade é que existe, quando digo isto, eu digo isto com fundamento, há mais maldade num copo de leite do que num bife de vaca, porque eu sei que tenho aqui algumas mães a ouvirem que amamentaram os seus filhos e sabem a sofreguidão que uma criança, quando nasce, tem pelo peito da mãe. Quando os bebés, os vitelos nascem, eles são impedidos de mamar. Alguns deles até levam à frente uma patilha de plástico ou com os bicos, de maneira a nunca conseguirem mamar. Os que são deixados juntos da mãe nunca conseguem mamar. São mesmo impedidos. Há muitos que são retirados logo à mãe, são metidos numas casinhas onde tem. Eu assisti a isto em primeira fila, eu assisti a isto na escola na Escola Superior de Agronomia de Coimbra, do Instituto Politécnico de Coimbra, porque tinha um colega que estudava lá e houve uma vez que eu fui, ele disse, tens que vir ver as coisas que nós fazemos, não sei o quê, eu fui ter com ele e ele estava-me a mostrar então os animais, etc, e as coisas que faziam lá na escola, e diz um senhor, que pena ter chegado só agora, tinha visto um vitelo nascer, e o vitelo já estava separado da mãe, e estava separado da mãe, estava a gritar pela mãe, a mãe estava a gritar por ele e o vitelo só tinha um balde de leite à frente dele, ou seja, nunca, isto que nós temos, nós somos mamíferos, temos esta capacidade de sugar o leite, este bebê, e nós damos até chupetas ao nosso filho, este bebê nunca lhe foi permitido mamar, e isto acontece em milhares,
milhões isto acontece a milhões de vitelos. Pronto, não queria dar muito tempo neste slide, só vos queria fazer pensar mais um bocadinho, se nós não estamos, porque isto da macrobiótica tem uma filosofia por trás. E nessa filosofia diz que se o homem ocupar o seu lugar no universo, tudo vai estar bem. Quando nós saímos do nosso lugar e queremos ser mais do que aquilo que somos ou menos do que aquilo que somos, estamos a alterar a ordem natural do universo e isto produz doença. E produz doença não só dentro de nós, mas no mundo. Ou seja, tudo o que está dentro de nós reflete-se no mundo e tudo o que está no mundo reflete-se em nós. E nós, quando impedimos um bebê de mamar, estamos fora da ordem do universo. E eu tenho que falar de macrobiótica também aqui. Vacas exploradas até não conseguirem andar e depois são deitadas no lixo. Já vi muitas imagens de vacas deitadas no lixo, deixadas para morrer. As tais mastites atrás de mastites que são curadas com antibióticos. Os vitelos machos são vistos como lixo, muitas vezes são deixados a morrer, outras vezes levam um tiro na cabeça e vão para uma vala. E depois tem a questão da inseminação, que é o nome bonito para violação contínua ao longo de toda a vida. E se vocês não acreditam, eu convido-vos a ir verem imagens da inseminação artificial de vacas que nunca vêm, desculpem lá, um boi na vida, eu agora estou-me a rir, mas nunca vem um macho na vida. É mesmo isto, pronto. E não queria falar muito desta questão, mas eu tinha que aqui colocar este slide também por uma questão de reflexão, se isto faz sentido, se aquilo que nós andamos a fazer faz sentido. Por um copo de leite de vaca se vale a pena este sofrimento todo. Pronto, e eu estou a concluir. Mais uma vez digo, se vocês pensarem um pouco, se o leite é um bom alimento, claro que sim. Eu ao longo dos slides tive o cuidado de ir colocando sempre crias a mamarem nas tetas ou nas maminhas das suas mães. O leite é o melhor alimento para estes bebés todos que vocês viram, quer para o elefante, quer para o potro, quer para os cachorrinhos, quer para os gatinhos, para todos, para o vitelo também. Não é não sei se será, façam a vossa reflexão. Muitas vezes é fácil ir com as outras pessoas, com o que o mundo sempre nos disse, mas pensar pela nossa cabeça é um ato de coragem e ter a liberdade de fazer escolhas que não vão de encontro àquilo que os nossos pais nos ensinaram é um ato de coragem. Eu digo de experiência própria, na minha família não há ninguém que me dê apoio. Na minha família estou a falar de pessoas que estão antes de mim, os meus pais e até os meus pais, os meus irmãos, por exemplo. Eu sou a maluca da família. Dentro da minha casa tenho 2 adolescentes, um deles que também me faz muita frente em relação a isto. Mas a verdade é que, se nós pensarmos pela nossa cabeça e se nós fizermos alterações que vão de acordo com aquilo que são os nossos valores, muitas vezes nós nem sabemos o que é que está por trás de um copo de leite. Quanto mais agirmos de acordo com os nossos valores, mais livres seremos e mais paz também teremos. Eu pus aqui uma referenciazinha, não se esqueçam que o leite está em todo lado, há leite em pó, se vocês forem ver bolachas, levaram leite em pó, nos gelados, as natas, claro, e a manteiga são laticínios, os iogurtes, os queijinhos frescos, neste momento não há desculpa nenhuma, porque já há imensas coisas que são apropriadas para pessoas que têm intolerância aos laticínios ou ao leite de vaca. E há também imensas ofertas de iogurtes e gelados e, sei lá, se tiverem que comer, pelo menos façam uma escolha um pouco melhor. Já agora, há aqui pessoas, a Antónia está aqui a partilhar que... Ok, deixou de beber leite para fazer fez uma limpeza ao intestino, deixou de beber leite, já tinha muitos problemas, não é, Antónia? E começou a duvidar do leite, falou com a médica de família sobre isso, que respondeu que não era agora com 50 anos que era intolerante ao leite. O que é certo é que deixa de beber leite, qualquer tipo de leite, não é?
e quando, como ao com natas, fico cheia de dores e novamente nos intestinos. Portanto, aqui um testemunho da Antónia, muito obrigada por este testemunho. Realmente é assim, os médicos dizem que não é aos 50 anos que se tornaram intolerantes, a verdade é que não era aos 50 anos, foi durante toda a vida. Ok? Tenho aqui a Anabela, obrigada pela partilha. Também a Filomena a dizer que deixou laticínios e ficou muito melhor. Obrigada pela partilha das vossas experiências também. Se houver alguma questão, eu estou neste momento disponível para responder a questões. Podem utilizar, eu vou interromper já agora a última, acho que tenho mais um slide, obrigada. É natural. Sim, Filomena, vou deixar depois disponível. É natural que um bebê mame e muitas vezes a amamentação pode ser prolongada até à mudança dos dentes, é o normal entre os mamíferos. Nos mamíferos humanos é que não é normal mamarem até tão tarde, mas o normal é que cada cria mame na maminha da sua mãe, o leite da sua mãe. Bom, olhem, se houver alguma questão, ok. Sandra, muito obrigada, Sandra, obrigada por estarem aqui, por me ouvirem. Eu estou um bocadinho corada agora que eu estou a ver, mas eu tenho aqui luzes em cima de mim, está um bocadinho de calor na sala em que eu estou e, portanto, já estou a ficar um bocadinho corada com as luzes que estão a dar-me no rosto, principalmente. E se não houver nenhuma questão, eu aguardo mais um bocadinho. Está aqui a Cristina a dizer que deixou de ter fígado gordo assim que deixou de comer leite e iogurtes, exatamente. A Filomena a dizer que a natureza é sábia, que concorda, sim, a natureza é sábia e realmente cada leite é adaptado. Nós não pensamos nunca em beber leite de rato, por exemplo, nem de coelho, portanto a verdade é que nos incutiram este hábito de beber o leite de outra espécie. E na macrobiótica fala-se muito na infantilização que existe cada vez mais nos seres humanos, porque bebemos leite. Portanto, cada vez mais os jovens amadurecem mais tarde. E isto é uma questão energética. Nós mantemos esta ligação ao leitinho que tem muito a ver com aquilo que a nossa mãe nos dava e mantemos infantis durante demasiado tempo, até muitas vezes em adultos. Mas não há aqui questões. Ok. Pois a questão do queijo, do sabor e da textura não se consegue encontrar noutros alimentos. Neste momento há alguns queijos vegetais de bastante qualidade. A textura muitas vezes consegue-se com, sei lá, moendo uma noz, portanto uma oleaginosa e fermentando à custa de um probiótico, mas claro não é a mesma coisa. A questão do queijo. Mais um testemunho da Isabela Amorosa, que se sente muito melhor desde que deixou de consumir, muito melhor dos intestinos, tinham sempre um peso que deixou de ter. Perguntam-me aqui as bebidas vegetais de pacote, assim, as bebidas de pacote facilitam-nos imensa vida. Claro que podemos fazer em casa, mas tenham cuidado só quando forem. Neste momento há bebidas vegetais de bastante qualidade. Antigamente o teor de óleo era enorme e até se quando nós bebíamos às vezes uma bebida vegetal ficávamos a sentir o óleo e havia sempre as bebidas vegetais com adição de açúcar. De açúcar. Neste momento há muitas bebidas vegetais no mercado, incluindo de marcas que são um pouco mais baratas e que têm de origem biológica. Eu não vou aqui, se calhar custa-me estar a dizer marcas, mas olhem para o rótulo e vejam só a percentagem que tem, por exemplo, se for bebida de amêndoa, a percentagem de amêndoa que tem e se não tem açúcar nem óleo adicionado. Pronto, terem esta questão de saberem olhar para o rótulo. Se tiver algum óleo que seja o último ingrediente, normalmente terá, eu vou dar outra vez o exemplo da amêndoa, água e depois óleo e às vezes sal. Portanto, tenham cuidado de olhar para o rótulo. Fazer sempre caseiras, se tiverem essa oportunidade, se calhar é mesmo o ideal.
terem o cuidado de molhar o grão ou a oleaginosa ou a semente e depois fazerem caseira. Eu, por exemplo, eu às vezes, uma das coisas que eu recomendo é fazerem a bebida de semente de sésamo, que é extremamente rica em cálcio e que vos traz mais cálcio até que a bebida de leite de vaca, que é muito fácil de fazer, que é de molhar a semente de sésamo, lavá-la bem e depois triturá-la com água, coar e, portanto, tem uma bebida vegetal com bastante cálcio. Sim, está aqui a Carla a perguntar por bebida de arroz ou outra, sim, por uma bebida de cereal, perfeitamente. Adora, ok, obrigada também. Sim, é um tema que nos acompanha desde crianças. Eu bebi leite durante muito tempo e eu sinto que eu às vezes o leite entrava-me pela boca e a seguir saía logo de jato. Eu não, e portanto eu tinha noção, o meu corpo falava tão alto e eu não ouvia, sabem? É uma coisa impressionante. A Vera faz-me aqui. Sim, o de cabra que mais se assemelha a leite humano, mas é assim, se quiser de vez em quando comer um bocadinho de leite de cabra, um iogurte de cabra, coma, mas não faça disso um hábito, está bem? Acho que não é se tiver leite, se tiver mesmo para beber algum leite e quiser beber um bocadinho de leite de cabra, se tiver saudades ou assim, beba um bocadinho, mas não faça disso um hábito, está bem? O leite de cabra é mesmo para os cabritinhos. Pois, o queijo é um desafio, eu imagino que sim, mas o queijo ainda é pior porque para 1 quilo de queijo são 10 litros de leite. Nós pensarmos assim e vemos a concentração que ali está de gordura, de caseína, de casomorfina, de todas aquelas coisas que estão presentes no leite. Mamar e infantilização. Eu lembro, o Francisco dizia-nos isto muitas vezes, a questão de que nós nem é o mamar, é nunca desmamarmos, que é diferente, ou seja, nós deixamos de ter a tetina, deixamos de mamar realmente, mas nós continuamos, esta é uma pergunta da Silvina, nós continuamos toda a vida sem fazer o desmame, nós passamos do leite da nossa mãe para o leite de vaca, não é? Para um outro leite. E o leite é o alimento que a mãe produz para manter o filho ligado a ela. Isto também é um processo de nós estamos a dar o melhor de nós ao bebê, mas ao mesmo tempo estamos a mantê-lo connosco. Ou seja, eu amamentei os meus filhos durante 6 meses exclusivamente com leite materno e durante 6 meses eu não os deixei com ninguém. Ou seja, havia aqui da minha parte também o querer manter o filho comigo. E esta questão da infantilização e de nos mantermos, ou seja, esta questão de nunca nos separarmos verdadeiramente e nunca crescermos, nunca amadurecermos, pode ter a ver em termos energéticos com esta questão de mantermos sempre o leite. O leite é o alimento que a mãe produz para manter o seu bebê vivo e para o manter com ela. Portanto, para o acalmar, para o nutrir, para, sei lá, há uma relação de prazer. Quem já amamentou sabe que existe, mesmo que às vezes haja dor e haja gretas, há uma relação de prazer imenso da maior parte. Eu digo, se calhar 99% das mães em amamentar. E, portanto, esta questão de nós nos mantermos mais infantis por consumirmos, nunca desmamarmos, vocês imaginem, um animal que nunca desmama. Nós somos o animal que nunca desmama. Somos sempre os bebés. Não sei se respondi, Silvina. Ok. A Manuela está a dizer que não consome laticínios desde 2015, mais ou menos, e em 2017 foi-me retirada a medicação para o hipotiroidismo. Parabéns, Manuela. Um queijo vegan feito em casa, posso partilhar no futuro, sim, sem problema. Eu não fermento eu fermento mesmo com os probióticos e eu depois até posso criar uma publicação sobre isto, quais são os probióticos que têm que estar presentes na cápsula ou no pó para que fermente o leite de vaca, está bem? De vaca não, o leite, para que fermente o leite vegetal, o de soja, ou normalmente ou de soja ou de amêndoa, portanto, para que fermente o leite vegetal, quais são os bacilos que têm, os probióticos que têm que estar presentes, sim.
A Dora pergunta-me quando é que nos vai falar sobre comida fermentada. Pode ser que um dia sim, num direto destes. Obrigada pela sugestão. Ok, a Manuela diz que faz as bebidas vegetais em casa, ótimo, ótimo. Iogurte de soja, sim, Carla, eu consumo alguns iogurtes de soja, não, é das tais coisas, é assim, no verão o iogurte de soja pacífico, no inverno não se esqueçam que um iogurte de soja tem tendência a arrefecer, ou seja, para pessoas que estão muito débeis, que têm frio constantemente, que têm as extremidades frias, eu por exemplo estou sempre quentinha, é uma das coisas que me caracteriza, eu tenho sempre os pés quentes, para mim ter os pés frios seria uma doença, mas para pessoas que estão mais débeis ou que têm problemas que sentem mais frio, que estão aquilo que nós chamamos na macrobiótica mais yin, eu não recomendo o iogurte de soja diariamente, mas esporadicamente sim, um snack, por uma questão prática, o iogurte é muito prático. Eu costumo recomendar, e até falo nisso nos workshops que dava e que ainda penso continuar a dar, de pequenos almoços, quando fizerem o creme de cereais de manhã, usem um copinho do tamanho do iogurte e encham de creme de cereais. Depois ponham um tópico bom, uma granola, ou uns frutos vermelhos, ou uma coisa qualquer que possam levar, ou frutos secos, ou sementes, e levam exatamente o iogurte, mas o iogurte é uma papinha de cereais. Pronto, e isto pode substituir o tal ideia do iogurte. Nós comemos uma coisa cremosa às colheres e até podemos adoçar com um puré de maçã ou com uma coisa qualquer e portanto temos aqui uma alternativa. Pronto, Maria João, a Maria João partilha que tinha crises de eczema na cara e desde que deixou o leite desapareceu. Eczema e micoses nos pés. Obrigada e parabéns por ter conseguido fazer esta alteração e por... Ok, Silvana, obrigada, já respondi, ótimo. Maria João está a dizer que também não consome açúcar. O açúcar, eu não falo aqui, já me ouviram, eu falei num direto sobre açúcar, entretanto já mandaram umas mensagens a dizer mas olha que eu compro uma geleia que é de arroz integral. E eu fui ler o rótulo e só dizia geleia de arroz integral, ou seja, a geleia era integral. Não tinha sido refinada, mas não era feita a partir de arroz integral, porque eu lembro perfeitamente do Francisco ter andado a investigar isto e não havia produção de geleia a partir de arroz integral. Filomena, obrigada também. Ananda, a dizer-me que já não bebe leite há muitos anos, que os filhos também não, e é uma melhoria muito evidente na vida. Obrigada. A Filomena a dizer que se fizesse um workshop online sobre probióticos e como fazer os queijos vegan, é uma sugestão. Eu tenho algumas coisas pensadas. A Maria João está-me a dizer aqui, em termos de workshops, mas não iria muito nesse sentido dos queijos vegan, mas eu vou dar uma formação, mas vai ser no Instituto Macrobiótico, convidaram-me para falar sobre bebidas vegetais, queijos e iogurtes e irei lá falar, mas pode ser que um dia faça em direto ou assim. A Maria João, soja só biológica, sim, eu gostava de vos dizer que não tenham medo de utilizar soja em Portugal, na maior parte não, todas as marcas, isto é informação fidedigna, a soja é proveniente de França e é soja da melhor qualidade. A soja que é transgénica é a soja que é utilizada para a alimentação dos animais. De alguma forma, os alimentos transgénicos chegam-nos através dos animais e não diretamente para nós, porque não se utiliza soja transgénica para produzir leite, ok? Leite e iogurtes. Mas sim, poderemos utilizar sempre a biológica e temos a certeza que não será transgénica, porque não há vantagem nenhuma de utilizar soja transgénica se for biológica. A Filipa diz que não, o queijo é um desafio, mais uma vez, não bebe leite, mas o queijo é um desafio, sim. Sim, o queijo vegetal é uma... Existem algumas marcas que não são más de todos. Eu, por exemplo, eu costumo ir à pizzaria e peço uma pizza sem... Quando vou com os meus filhos, peço uma pizza sem queijo e ficam assim a olhar para mim. E no outro dia já fui a uma pizzaria que tinha queijo vegan e não era mau. Até estava bastante agradável, portanto, eu sei que é uma porcaria, não precisam me dizer, eu sei que aquilo é uma mistura de óleo de coco e mais umas coisas, mas o sabor estava bom e uma vez de vez em quando esta substituição é perfeitamente válida. Ok. A Dora está a perguntar, este é um mito da soja ser geneticamente modificada para a alimentação humana. A soja que se consome na Europa vem de França, como eu estava a dizer, e não é geneticamente modificada, ok? Tenham mais cuidado, por exemplo, com o milho em lata, esse sim, porque é muito difícil neste momento.
O milho é uma planta horrível porque deixa-se polinizar com muita facilidade e, portanto, se nós tivermos um terreno aqui de milho transgénico e ao lado tivermos um terreno de milho não transgénico, ele torna-se todo transgénico. Está bem? A soja, usem a biológica perfeitamente à vontade e vão ver que a soja, da maior parte, se vocês forem ver, é europeia. Não é fora da Europa. Se for europeia, tenham confiança na soja produzida em França e é não geneticamente modificada. Mas usem a biológica, está bem? Mais uma vez digo, a soja geneticamente modificada é utilizada para a alimentação de animais e, portanto, chega-nos de outra forma. Carla, ok. Sim, falta os iogurtes e o queijo, sim, mas é um processo. Eu fui muito radical na minha casa e cheguei e disse não há leite de vaca para ninguém e os meus filhos tiveram que aceitar. Há uma que nunca mais bebeu leite de espécie nenhuma, bebe chá ou bebe chá de cereais, café de cereais ou pronto, ou bebe água, muitas vezes ao pequeno almoço a acompanhar o pão tem um copo de água, por mim está tudo tranquilo. Ela agora diz que, oh mamãe, eu até tenho nojo de leite de vaca, pronto, porque mudou ali qualquer coisa, a maneira de pensar. O outro habituou-se a beber um leite vegetal e tenho o mais pequenino que passou da minha mama para o leite, esse já nunca utilizo, nunca já não havia leite de vaca em casa. E é um miúdo que sabe quando alguma comida que lhe dão tem leite de vaca, porque ele vem a casa e diz: mamãe, eu já tenho o nariz entupido. É logo, portanto. Ok. Olhem, em termos de convencer os familiares, sim, Filomena, as vacarias são horríveis. Maria João, em termos de convencer os familiares, eu não consigo convencer os meus pais. A minha mãe tem doenças assim, com a minha idade já tinha tirado a tiroides, já tirou os paratiroides, já tinha tirado o útero, minha mãe tem montes, é uma mulher incrível, cheia de vida e com montes de problemas de saúde e eu peço para ela não beber leite de vaca e ela continua a beber o leite de vaca e a comer a fatia de queijo porque a médica recomenda por causa do cálcio. Não posso fazer nada. Gostaria muito, mas os familiares são sempre mais, não somos profetas na nossa terra e portanto às vezes é mesmo muito difícil, é ter a certeza daquilo que estamos a fazer por nós e ensinar pelo exemplo, se for possível, sempre. Pronto, olhem, ok. Cristina a dizer, nem eu, Pedro, pois o teu filho ainda alinha não comer leite, não beber leite. Pronto, eu agradeço a vossa presença mais uma vez de coração, peço desculpa, não sei o que é que se passou para ir o link errado, eu vim buscá-lo ao Zoom e não sei o que é que se passou, entretanto quem chegou atrasado e que tentou entrar e não conseguiu, eu peço imensa desculpa, eu vou de qualquer forma disponibilizar depois no YouTube se quiserem ouvir o início da apresentação. Muito obrigada e pronto, reflitam sobre aquilo que eu disse. Eu sei que muitas das pessoas que me estão a ouvir já não consumiam leite, quem entretanto ainda consome, faça uma reflexão e vejam se realmente vos faz sentido continuar a consumir este tipo de alimento. Obrigada então, eu vou encerrar a reunião. Obrigada, um beijinho a todos. Obrigada.